Boa noite! Começando mais um Café com Chefão, o programa certo para aqueles que buscam conhecimento através daqueles que fazem a diferença. Hoje eu tenho a honra de trazer aqui meu grande amigo mesmo, André Marques. Para quem não sabe, a brincadeira... Cortou? Tá. Deu bom. Tá bom, é cerveja. Boa noite a todos, começando mais um Café com Chefão, o programa certo para aqueles que... Muito sério? Boa noite, começando mais um Café com Chefão, o programa certo para aqueles que buscam conhecimento através daqueles que fazem a diferença. Hoje estou trazendo aqui meu grande amigo André Marques. Para quem não sabe, André Marques é um amigo antigo, começou comigo, ele vai contar, vai desenrolar toda a história dele, mas o mais bacana é que eu vou aproveitar esse gancho de hoje, quem começou a brincadeira do chefão foi o André Marques. E ele vai contar aqui, porque muitas pessoas... Boa noite, André. Boa noite, Marcel. É nóis. Irmão, tamo junto. Andrezão, conta pro pessoal. Esse negócio de chefão, cara, ficou. O pessoal na rua já me chama de chefão. Sim. Mas assim, tem umas pessoas que às vezes eu explico. Eu falo, gente, não existe, eu não sou o chefão. Sim. Chefão somos todos nós, né? E foi você que começou com a brincadeira. Me chamava de chefão, eu falo que eu repetia, né, chefão. Também, todo mundo era chefão. E veio o Will, e veio outros. E ele também virou chefão. Então eu falei, tá aqui quem começou com a história aí vai contar um pouco da história dele e da nossa trajetória aí. E aí, Andrezão? Tudo certo? Boa noite aí a todos. Um prazer imenso estar aqui no podcast aqui do Chefão. Legal. Um cara que eu admiro bastante, admiro muito. Ah. Para quem não sabe, o mercado imobiliário, para mim, não sei se ele ia fazer essa pergunta depois, mas eu comecei com ele. E a história do Chefão começou aí, né? Tinha ele, tinha a Fátima, eu chamava ele de chefão e a Fátima de chefinha. É. E aí ficou, e isso já perdura 20 anos. O perfil tem mais de 20 anos já, né? Você não entrou desde o início, mas você acompanhou, né? Vem acompanhando porque ela não fechou, né? Não, sim, ela sim, existe. Sim. Mas, Andrezão, é o seguinte, a gente vai fazer com você um negócio bem diferente, porque eu queria trazer uma pessoa aqui do esporte, Tá. né? Inclusive, eu vou mandar um abraço pro Juan. O Juan não pôde vir essa semana, ele vai ter uma luta, né? E já estava agendado o Juan, que é, né, um boxeador do Corinthians, né? E ele me avisou que não ia poder vir por causa de uma luta. E eu queria alguém do esporte. Legal. Mas assim, só que eu consegui juntar o útil ao agradável. Estou trazendo o cara do esporte e o cara dos imóveis. Jogador. Então, cara, eu sabia que você era ligado a esporte, até então a gente jogou futebol junto. Sim. Mas, cara, o basquete, como é que o basquete entrou nessa história, cara? Tá desligando? Oh, meu Deus. A televisão é assim, viu, Rico? Mas ela vai soltar um lado, Léo. Não, é esse lado. Você tem que pôr esse aqui, Léo. Encaixou. Encaixou? Vai cair não, Léo? Acho que não. É daqui pra lá, ó. Olha. Não, ela se encaixa em um lado. Solta um pouquinho, chefão. Só um lado? É esse lado aqui, ó. Esse lado aqui, ó. Esse lado encaixou. Então aqui não encaixa. Só desbarrar. Só desbarrar. Vou embarrar. Bom, paramos aonde? No esporte. A história do A hora que basquete. você falar... Não, daí o André continua. Porque eu já perguntei pra ele, né? Que ele era ligado... Eu sabia que ele era do esporte, mas o basquete parece que virou uma paixão aí, ou era uma paixão. Como que é, Andrezão? Eita. Então, André, e essa questão eu sabia que você era ligado ao esporte, Sim, a gente sim, jogou, sim. já brincamos de futebol junto, já essas coisas. E aí, de repente, você tá no basquete, jogando com ex-profissionais, cara. Como que é isso aí? Bom, vamos lá. Chefão, basquete é um esporte que eu amo. E desde sempre, né? Na minha infância eu fiz uma peneira só, passei, depois tem uma história aí que eu não consegui dar continuidade. Eu não sabia. Mas foi uma coisa assim que, cara, há muitos anos eu sempre quis voltar a jogar. E eu comecei a treinar lá com o Filipim, na Vila Lavínia, um basquete lá para um funcional, né, adulto, tem uns 4 anos atrás. E aí eu vi que dava para melhorar. E ano passado,
comecei a ter contato com um pessoal mais que jogava, né, Campeonato Paulista, e aí eu comecei a perguntar, falei, meu, como é que faz, como é que é isso e tal, queria me envolver nesse negócio do basquete, porque era uma coisa assim, era um sonho já meio que de criança, assim, cara, de jogar mesmo, jogar. E aí, ano passado, eu consegui, né, através do Regis. Eu tenho uma história bem bacana com o Regis também, que depois eu contei para ele. O Regis foi a minha primeira e única peneira no pole e eu passei com o Regis. E aí eu acabei não voltando. E aí, meu, mais de 30 anos depois, mais de 30, Cara, que louco. 30 anos depois, eu tô voltando a jogar e jogo com o cara. Né? Ele foi jogador, ele treinador, dá aula de basquete, um cara excepcional. E hoje eu tô jogando com ele. E ele não lembrava mais de mim, para você ter uma ideia. Caramba. Aí no momento mais de descontração, eu contei para ele. Falei, cara, eu preciso te contar uma coisa. Aconteceu isso quando eu tinha uns 13 anos lá. E depois a gente não se viu mais. E agora a gente tá jogando junto. Olha que muito louco, né? E o mais legal também é que hoje, que nem tem um Filipinho. O Filipinho, eu via ele na quadra, Sim, nas eu também quadras. acompanhei, pô. Isso. Torcia lá, né? Sim. Que eu ia acompanho o basquete. É ídolo. É ídolo de Mogi, De Mogi. né? Assim, até da cidade dele também. Vou mandar um abraço pra ele aí. Mano, Filipinho, um abraço, cara. Sou seu fã. E aí eu comecei a treinar com o Filipinho, aí comecei a perguntar para ele algumas coisas, tal, de jogo, de jogar mesmo, sério e tal. E aí ele meio que ia passando, daí falava, tem o Regis tem um time do clube de campo, mas aí você tem que entrar no clube e tal. E aí ano passado eu consegui, cara, entrei no clube de campo, fui assistir um campeonato interno que eles têm lá, gostei muito, falei, não, esse ano que vem eu tenho que participar. Cara. E aí consegui entrar no clube e logo em seguida, assim, um mês, mais ou menos, eu de tanto assediar ali o Região me colocou no time lá e fomos bem, cara. A gente foi o primeiro ano. É Master, né? Master, Master, 40 né? mais, né? Eu jogo em dois times, né? Eu jogo no 40 mais e no 45 mais. Aí no 40 mais, ano passado, a gente foi campeão. Foi a primeira vez que o clube de campo é campeão. Aí eu falo pra eles assim, mano, é porque eu tava no time. Cara, mas isso é mais que resiliência, né, cara? Porque era um sonho, né? O tempo passou, seria como se um jogador de futebol realizasse um sonho de jogar num time, né? Sim, que ele sempre sonhou, sim. né? Vou jogar no... Sim. Lógico, é outro nível, Sim. mas você tá... Praticamente você realizou um sonho, cara. Não, realizei. Eu falo assim, eu tô você tá realizando, né? Realizando, você tá jogando, né? ainda. Tá jogando. Agora, o meu objetivo agora é Seleção Brasileira Master, né? Pô, que bacana. E existe isso também? Tem, sabia? Tem, Márcio. Nossa, Esse cara, ano teve, o Filipinho mesmo joga. Tem um outro amigo meu, o Pio, eles foram jogar. Caramba. Ano passado eles jogaram na Argentina, um campeonato Master. O Filipinho foi esse ano, jogou. Foi, agora eu não lembro, México. Acho que foi no México, o Filipinho foi agora esse ano. E qual o maior desafio de tudo isso aí, assim, cara? Você fala, pô, cara... Porque você foi ali tentando, Sim. teve que entrar no clube. Sim. E depois pra você se manter nisso aí, cara. Assim, Hoje pra mim, sinceramente, tá tranquilo. Eu vejo que o maior desafio hoje é os horários dos jogos, que é 9 horas da noite. Tá. Muitas vezes são em São Paulo, que a gente joga Campeonato Paulista, né? Sim. Então é um jogo na nossa quadra e um jogo na quadra do adversário. Por exemplo, amanhã eu tenho que ir para São Paulo, saio daqui 7 horas, trabalho durante o dia, né? Sim. Saio daqui 7 horas, 7h30 a gente sai daqui mais ou menos, chega lá 8h30, 9 horas, joga, chega aqui em Mogi meia-noite, 1h da manhã, às vezes. Assim, você classifica assim, um momento memorável de tudo isso daí? Cara, ser campeão, estar participando, o que você fala, pô, cara, isso é... Cara, eu tenho uma coisa assim na minha vida que eu falo, eu foco, tudo que eu foquei na minha vida mesmo, chefão, aconteceu, né? E essa parte do basquete também. Então, teve até uma história que a minha esposa falou assim, nossa, eu não sabia que você gostava tanto de basquete. E a gente tá 26 anos junto, né? Porque como eu não me manifestava, porque eu não tinha onde jogar, não tinha... Sim, não é que nem sim. futebol, né? Que toda quadra tem um timinho lá de futebol. E o basquete não tem aquela coisa do racha,
ou do treino, não tinha. O Filipinho que implantou um funcional de basquete na quadra dele, lá na Vila Lavínia, e para mim foi ótimo, cara, que eu conheci muita gente ligada ao basquete. Hoje, como eu falei para você, o Filipinho é um dos caras que eu jogo, cara do profissional que jogou já. Então eu tenho o Alírio, cara. O Alírio, putz, jogou no Mogi aqui, cara, um pivôzaço. O cara seleção brasileira, o cara pan-americano, o cara jogou muito. E o cara hoje tá no meu time. Caramba. Aí o Filipinho. Aí tem o Paulinho Trigo também, que é lá do clube, ele jogou, né, no Mogi, jogou profissional. Mas hoje vocês... Hoje eles não têm mais aqueles salários, nada. Não. Hoje é nós, cara. Hoje é a gente que banca. Hoje o clube ajuda a gente, né, com alguns custos, mas assim, a gente vai para São Paulo, a gente paga. Né, a gente tem que pagar assim, a gente vai com o nosso carro para São Paulo, esse custo é nosso. Aí o clube ajuda com alguma coisa, mas o custo do traslado, por exemplo, é nosso, tudo nosso. Então, eles não têm salário, eles não vivem mais disso, né? Hoje virou hobby deles. Tem uma liga que banca a história. Não. Tem a liga, a UVB, União de Basquete Veteranos, ela parte, se não me engano, dos 32 anos e vai até 62 mais. Tem uns caras da seleção brasileira lá, de 1980, 82... que joga. Você jogou com o Oscar? Não, o Oscar joga. O Oscar não joga, né, cara? Mas o Cadum que jogou com ele joga. O Cadum joga, acho que 62 mais. Cara, mas assim, você ainda tá numa idade legal, você joga no 40 e no 45. Vou perguntar pra você, mas pra chegar nesses caras, cara, o que é feito pra prevenir lesões, cara? Porque nós estamos falando de pessoas acima de 50 pra frente, né? 60. Chefão, assim, hoje os caras me chamam de fiozinho desencapado. Por quê? Porque eu sou o cara que corre, que pega a bola, sai correndo. Porque eu não tive a experiência que eles tiveram. Né? Eles ficaram muitos anos no alto rendimento e atleta desse nível, os caras se estouram. Sim, né? Tô falando. Os caras se estouram. Chegam num determinado momento da vida, eles se estouram. E eu não tive esse problema dos 20 anos. Eles ficaram 20 anos no alto nível. E não tem jeito, o corpo grita. Né? Uma hora dá problema. E como eu não tive, tô novinho, né? Tô correndo aí e tal. E Mas eles fazem um jogo tranquilo. Então, não dá. Um jogo de inteligência mental que eu não tenho. O meu é rachão, sabe? Rachão pega a bola, sai correndo. Pega a bola, passa a bola. Te conheço do campo já. Toca na esquerda direita, onde sumia. Lateral, né? É o meu lateral. Tem até uma brincadeira que o técnico do Mogi foi lá brincar com a gente, né? O Fernando Pena, grande técnico também, fez um trabalho no Mogi esse ano, nessa temporada, que a gente não acreditava, né? Quem torce aí, o cara fez assim, tirou leite de pedra, né? Sim. E o cara fez um trabalho excepcional no Mogi, o Fernando. Ele foi brincar com a gente lá um dia, ele me viu correndo, ele falou assim, pô, vou levar você lá, pra correr pelo menos lá, botar aqueles moleques pra correr, né? Tem os moleques lá que não correm. E aí ele brincava, meu lateral. Ele pegava a bola no rebote, jogava e eu já tava lá na frente. E diante disso daí, né? Quanto tempo você tá fazendo isso aí no basquete? Você já tá 2020... Pandemia foi 21, né? 2022. Mas de tudo isso que você tá vendo... Não, 2020 a pandemia, né? 2021 comecei. O que você gostaria aí de projetar pro futuro do Basquete Master? Tem alguma coisa que você fala, pô, poderia... Cara, eu acho que em Mogi, por exemplo, tem condição de montar um time Mogi Master, sabe? A gente hoje, quem representa Mogi hoje é o Clube de Campo. Mas tem muitos bons jogadores ainda em Mogi. E você sabe o que é interessante, cara? Eu falo assim, eu tô há 1 ano que eu conheci esse novo mundo, né, do basquete. E eu não conhecia. Eu não sabia que existia esse campeonato da UVB, né? Agora, eu conheço muitos amigos que também não sabem que existe esse campeonato da UVB. No entanto, os caras me vêm jogando e eles falam assim, você tá jogando o quê? Aí eu falo, não, é Campeonato Paulista. E os caras falam, caramba, é sério? Tem isso? Tem. E eu tenho muitos amigos que jogam há muitos anos já e não sabem que existe esse tipo de campeonato. Assim é difícil montar, como eu não sabia, mas é difícil montar, chefão, porque
são categorias, né? Sim. Então, assim, 40 mais, 45 mais. Quando eu jogo rachão, que eu brinco lá com o pessoal de domingo, é aleatório. Tem moleque de 16, tem moleque de 20, tem senhores de 50, né? Eu com 46 hoje, né? Então é aleatório. Agora, campeonato mesmo, que com arbitragem, cara. A primeira vez que eu joguei com arbitragem, eu achei muito louco. Eu falava assim, meu, quero ver como é que é jogar. Sabe, porque o cara relava em mim, era falta. No rachão, o cara me dá um tapa ali e a gente, mano, segue o jogo. Segue o jogo. Então, para mim, está sendo uma experiência assim muito boa. E é como eu falei, hoje o que eu espero, que eu treino hoje para chegar numa seleção brasileira. Uma seleção brasileira master. Tem as categorias, né? Que as categorias de A, B, C. Em alguma categoria eu sei que eu vou. Eu tenho plena convicção que eu vou. Tá? Até porque você tá... Tô treinando, se cuida, né? Me cuido, tô treinando. Né? E o meu maior objetivo hoje é esse. E eu sei que eu vou chegar. E o legal eu ia perguntar, né? Qual que é a importância da família para você poder chegar nisso aí, né, cara? Acho que... Porque não é fácil também, a gente tem, né, os filhos, né? Tá aqui o Henrique, tá a Emily aqui. É um dos desafios também. É um desafio. Né? Vou voltar até uma pergunta atrás aí que você fez, né? Qual um dos maiores desafios? Os maiores desafios hoje que eu vejo, até com relação aos amigos meus que querem jogar, é a questão da família. Porque os horários são sacrificantes, né? 9 horas da noite, volta 11, meia-noite, no outro dia o pessoal trabalha cedo. Tem um rapaz que joga com a gente, ele trabalha no aeroporto, ele tem que estar no aeroporto 6 horas da manhã. Aí, às vezes a gente chega aqui em Mogi meia-noite e meia. Sim. Né? Já teve um jogo que a gente foi jogar, o jogo era 10 horas, chegamos lá, fomos começar a jogar umas 10h30. O jogo acabou meia-noite, aí toma banho, come alguma coisa, chega em Mogi às 2h30 da manhã. Hoje, os tempos, né, esses novos tempos, né, a gente tem multitarefas, né, Sim. cara? A gente como pai, trabalho, tudo é a gente, né? Assim, tudo, né? Não que as esposas, lógico, não tiram nenhum mérito, né? Mas, assim, é difícil conciliar, né, sim, cara? Sim. É difícil você... Hoje, falando ainda do desafio. O desafio hoje, para mim, é mais tranquilo porque eu sei que a minha esposa, a Roseli, ela compreende essa minha paixão, assim, né, pelo basquete. E ela fica com as crianças, a gente mora em condomínio, eu fico mais tranquilo, né? Então, para mim, tá sendo tranquilo porque ela tá junto comigo nesse projeto. Então eu falo, eu vou jogar amanhã 9 horas da noite. Ela fala, tá. E aí, como é que como é que você vai dirigindo, vai voltando? A preocupação que eu vejo dela hoje é essa. Aí da meia-noite ela tá mandando mensagem, já estão vindo, tá tudo bem. Eu falo, fica tranquila, não precisa se preocupar. E o preparo mental? Porque eu sei o trabalho que você tem na empresa, né? Mas que é um trabalho que acaba esgotando um pouco também, né, sim. Cara? E depois você fala, você teve um dia estafante, e aí, como que é para o trabalho mental, não, agora eu vou jogar, acabou tudo? Chefão, que eu falo para todo mundo, assim, que precisa fazer uma academia ou fazer algum esporte, né? Eu sempre falo assim, procura algo que você goste, que você tenha paixão por aquilo, que aí não vai ser sacrificante. Então pode acontecer, pode desabar o mundo lá onde eu trabalho, a gente vai botar lá com a cabeça cheia, deu o horário do jogo, acabou tudo, cara. Acabou tudo. Puta, é delícia demais, cara. Então por isso que eu falo, busca aquilo que você gosta. Eu não gosto muito de musculação, mas eu vou falar pra você, cara, eu tô enfrentando uns caras lá, os caras de 2 metros de altura. Você toma uma cara relada lá 140 quilos mais de músculo, assim, cara, que eu falei, eu preciso fazer um pouquinho de academia também, né? E fortalecimento de membros inferiores, essas coisas. Mas a questão mental, quando eu vou pro basquete, você está feliz, cara. Você está naquele momento de felicidade, você não lembra de problema, sabe? Você sai da casinha ali. Porque se eu saísse, por exemplo, do problema ali e fosse para casa, sabe aquelas coisas de chegar em casa irritado, qualquer briga com as crianças, qualquer coisinha
Já se... Não, cara, se eu vou lá pro basquete, eu chego em casa tranquilo. Tranquilo. E no outro dia eu volto lá pra empresa, o problema tá lá, mas vou fazer o quê? Chega e você Ou eu fala assim, resolvo. pai, busca uma pizza, você ainda busca pizza. Não, já levo. Já passo antes, levo. É que o horário é meio ingrato, né? Eu saio quando joguei em Mogi, beleza, né? Das 9 às 11 ali, vai, toma um banho, meia-noite, dá pra comer uma pizza em algum lugar ainda. Mas em São Paulo não dá. Que aí a gente chega aqui em Mogi, às vezes a gente vai numa pizzaria que não fecha ali em Mogi, e aí vai pra lá, come e depois vai pra casa. Mas, cara, não tem problema nenhum com relação a estresse, nem a canseira. Eu falo assim, pô, eu falo para alguns amigos também do rachão que eu tenho lá no domingo, é 8 horas da manhã. Então eu acordo às 7 no domingo, né? E aí eu vou lá, a gente vai até às 9h30, lá uma rachinha. Pô, sensacional. Sensacional. Chefão, Muito gostoso. É lógico que a gente sempre tem uma inspiração no esporte, né? Você tá falando com brilho nos olhos, falando do basquete. Quem te inspira no esporte, cara? Cara, se a gente falar assim... Que às vezes não é nem alguém que eu conheço, que eu conheço, sim, né? sim. Às vezes é uma pessoa que... Tem muitas histórias do basquete, né? A gente fala até do Michael Jordan. Putz, e eu tenho... todo mundo, o cara é ídolo, né? Planetário. E eu falar dele, mas tem muito jogo, tem muitos outros esportes, né? A gente pode falar de alguém do vôlei, alguém da corrida, alguém do Ayrton Senna. O esporte é um negócio muito bom, assim, cara, porque você não tem, ou você faz, ou você não faz. Porque você vai, você não pode ser meia boca para ser que nem o Michael Jordan. Michael Jordan ele foi rejeitado no time da escola, né? E às vezes esse tipo de rejeição te fortalece, né? Às vezes esse tipo de rejeição te fortalece. Às vezes se ele tivesse entrado em tudo que ele entrou, foi lá, fez um teste e entrou, ele não seria o Michael Jordan que ele foi. Que a história dele ele queria ser apenas melhor que o irmão, que sempre ganhava dele no X1. E o cara chegou... Superou o irmão, superou todo mundo, né? Mas é um cara, assim, tem muitos outros, né? Na parte do esporte, que você pegar a história dos caras, até a parte de luta mesmo, né? A maioria dos caras que são de luta, boxe, MMA, os caras eram muito pobres, muito humildes, né? E pegar lá de baixo de passar fome. Tem uns caras que você pega a história do Zé Aldo. Esses caras é uma história de superação que você não acredita. Você fala, não sofri nada na vida. A gente acha que sofreu alguma coisa, vai pegar a história desses caras aí. E aí o pessoal fala, eu sou da época, né, Bulls, né, 92, a 98 lá que foi praticamente ganhando tudo, né? Mas eu gosto muito de defesa, cara. Eu gosto muito do jogo do Rodman também. Nossa, eu ia falar dele agora. Ele era assim, um cara estourado, um cara malucão, mas era um talento, né? Eu gosto muito de defesa, eu gosto de defender. Claro que a gente gosta de fazer pontuar também, mas eu acho que a defesa ganha o jogo também, cara. E o Jordan não foi o que ele é hoje se ele não tivesse o Pippen, não tivesse o Rodman e os outros lá, inclusive o técnico lá, fugiu o nome dele agora, mas sozinho ele não chegaria em lugar nenhum. Ninguém, né? Sozinho. Não, ninguém. E hoje, assim, como que você vê essa evolução do basquete? Você que sempre acompanhou, né? Tudo vai mudando, né? A gente fala que futebol hoje o cara é mais físico do que né? Onde o cara é magrinho, sabia, né, dar um olé, sabia dar um drible, o cara era... Hoje o futebol a gente fala que, né, a evolução foi no formato físico. Tanto que os caras vão pra Europa, passa 6 meses, você vê os caras já tá forte pra caramba. E o basquete também ou não? O basquete é uma coisa um pouco mais delicada, né, chefão? O futebol ele é muito visto, né? Tem muito patrocínio, tem muito investimento. O basquete ainda não. Mas a gente vem numa crescente, né, do basquete. Mas o basquete tem as ligas são... elas são, tipo, eles têm um teto, acho legal. Não sei se ainda era de uma época, não. Ninguém vai ganhar acima disso. Lógico que alguém por fora ganhava, né? Mas, assim, ele tinha um
um esquema que todo mundo era nivelado igualmente, pelo menos da época que eu acompanhei. Sim. Hoje eu já não sei mais se um ganha mais que o outro, né? A parte de salários, assim, sinceramente, eu não sei, né? Não sei. Eu vejo uma evolução, assim, por causa de visibilidade. Então, quando a gente estava com bastante brasileiro na NBA, é claro que a molecada do Brasil quer se identificar com um cara e ir para a NBA também, né? Ou até um time bom aqui do Brasil. Hoje a gente tem o Gui Santos, que está lá no Golden State, e aquela leva de brasileiros que estavam na NBA, hoje a gente não tem mais. Mas, cara, tem muito cara aqui no Brasil que são potenciais, assim, para a NBA fácil. Essa liga nossa aqui, o NBB, é muito forte. É muito forte. Tem muito cara bom no NBB. Você vê, falar de Mogi, a base de Mogi é forte. Aí eu falo para você, às vezes, talvez eu esteja falando besteira, mas eu acho que muito é questão política, né? Questão política, por causa de investimento. O que a cidade ali onde está o basquete vê que seria bom, né? Eu acho que foi até a base de Mogi está vindo bem legal. Hoje ontem eles foram campeões no Sub-19, lá em legal. Pato Branco, com o Filipinho de técnico. Teve um moleque nosso aqui, bateu o recorde lá, cara, 74 pontos. Então hoje tem uma molecada boa. Tem uma molecada boa que, se eles não desistirem, eu acredito que vão longe com o esporte. Você pensa aí, você vai subir, você está no 45, depois está no 50, no 60, pensa ser técnico, pensa... Não, assim... Tem alguma inspiração? Acho que eu tô me preparando aí para estar bem nos 50, né? Até porque eu comecei agora o campeonato, e é como eu te falei, um jogo de inteligência muito grande. Aquela coisa eu vejo os caras, a expertise. Primeira vez que fui jogar, chefão, vai vendo, a minha família foi junto. E eu naquela loucura, né, do rachão, pegar a bola, sair correndo e tal. E os meus companheiros lá são caras que já jogaram profissional. Os caras jogaram alto nível, sabe? O momento de atacar, sabe? O momento de passar a bola, o momento de arremessar. E eu não sei nada disso. Eu pego a bola... Não sabia. Ou eu infiltro ou eu arremesso, né? O que a gente fala lá, não erra o passe, mas pode errar o arremesso, mas não erra o passe. E aí, chefão, olha, vai vendo. Tô lá, tava no banco, né? Aí comecei a observar assim o jogo, tô observando o jogo lá, um tiozão gordinho assim, a bola ia nele e puf, caía dos 3. Caramba. Aí contra-ataque, a bola ia nele de novo, puf, dos 3. Aí falei, mano, o cara não para de marcar 3 bolas seguidas dos 3, quem que é esse cara, né? Pô, era aí jogador, o cara jogou mais de 20 anos, aí o cara só não tá correndo mais, né? Mas a mão não perde, cara. Eu falei, caramba, o cara não erra, tal. Isso aí é mais de 20 anos jogando, isso aí é lenda. E falar em lenda, a gente está com um projeto de uns amigos meus aí de Mogi, através do Alexandre também, que é o Lendas do Basquete, Lendas de Mogi. É uma galera aí que jogava há muitos anos atrás, da época de década de 90, né? E os caras jogam junto até hoje. Né? Eu não tive a oportunidade ainda de jogar com eles, mas eles sabem que eu sempre acompanho o basquete e gosto, né? Aí estamos vendo se a gente consegue iniciar um projeto lá na Vila Cléo, na quadra lá, através aí do Alexandre e do João lá, que está tomando a frente desse projeto, né? Que é o Lendas do Basquete de Mogi. Que eles querem pegar a molecada de 13, 14, 15 anos aí, para dar um direcionamento ali, meio que no esporte, né? Tirar a molecada ali e tal. Tira até das drogas, tentar ajudar. A gente tem alguns parceiros lá que são lá da região, né? Então a gente vai encabeçar esse projeto aí para colocar algum moleque aí no caminho. A gente conseguir colocar um no Mogi que consiga evoluir aí pelo basquete, pra gente vai ser... Teu filho tá jogando basquete? O Henrico joga. Ele tá, assim, não tá treinando agora, né? Teve um probleminha ano passado, ele teve que se afastar um pouquinho do esporte, mas está voltando agora com a academia. Aí eu falo para ele, a hora que ele quiser mesmo voltar, né? Aí a gente dá um jeito aí para ele voltar. Mas por enquanto não tá. Eu acho que eu perguntei, você concilia bem essa questão do basquete com o trabalho? Não tem... Você já falou que consegue deixar os problemas do escritório para trás? Sim.
Você sabe como é que é a minha rotina, né? Sábado, domingo, feriado, plantão, não tem jeito. A gente vai nessa pegadinha aí, na batidinha do plantão. Mas como os jogos são à noite, então eu consigo, tranquilo, não tive nenhum jogo de final de semana ainda. Provavelmente a gente vai ter, mas ainda não tive. Então é legal, porque a gente joga contra Corinthians. Tem um jogo que a gente jogou contra o Corinthians, Master 45 mais também. Aí vem os caras do Corinthians. É muito legal. E o Corinthians ele tem todas as categorias, né? Ele tem mais história, né? E aí eles vêm com técnico, os caras vêm muito preparados. Aí você fala assim, vamos trocar camisa? Você tem uma vaga no Corinthians aí, ó. Tô indo aí, tá? Chefão, legal. Então nós falamos aí sobre o basquete, né? E, na verdade, não sei se você assistiu outro podcast que eu falei pro Caio. Eu falei, ó, Caio, eu comecei a fazer um programa, cara, que a ideia era a gente passar a nossa experiência, né? Falar, pô, não vai ensinar nada pra ninguém, faça isso, faça aquilo, né? E a gente começou a ver assim, cara, eu comecei separado na rua, assim, pessoas até me ligando, né? Falou, pô, cara, eu não assisti porque você leva corretor. Eu falei, gente, a minha ideia era a gente passar uma experiência das pessoas, a gente não quer ensinar nada pra ninguém. Mas, cara, eu não tenho como a gente não chegar nisso, cara. Porque nós temos uma história legal, você principalmente, a sua história, as suas histórias, né, do basquete é nova pra mim. E o começo, eu lembro do teu começo, a Fátima falava de você pra mim já, tá um rapaz lá, trabalhava com o senhorzinho do açougue lá, né, como é que ele chama? Seu Wilson. Seu Wilson, amigo da minha mãe, inclusive. Sim. E ela fala, não, pô, o cara tem um atendimento, o açougue tá sempre cheio. Eu falei, pô, mas será que leva jeito? E com a Fátima, cara, faz tempo que eu não falo com a Fátima, vou mandar um beijo pra Fátima ali. E com a Beijo, Fátima, chefinha. a chefinha. E com a Fátima não tinha como falar não, né? Sim. Falei, não, vamos ver. E no fim você é essa explosão do mercado imobiliário, todo mundo que eu converso, né? Não é porque você tá aqui, chefão, não é isso. As pessoas, assim, te respeitam muito, cara. Eu acho que isso é aquilo que a gente fala da gente buscar uma certa... não sei o nome que eu posso te falar, mas assim, cara, você conquistou um espaço no mercado, entendeu? E quando eu falo de você para não, André da J. Bianchi, né? O André da J. Bianchi, ficou. Sim, ficou. Né? O André da J. Bianchi, né? É lógico, também falar da J. Bianchi, cara, queria mandar um beijo para todos da J. Bianchi. Depois eu vou falar o nome de um por um lá, que eu tô com saudade de todos vocês aí. E, cara, fala um pouco do mercado, do começo da história, o que você mais... também teve os desafios, né? Você pensou em parar ou não? Conta um pouco aí, cara. O desafio é todo dia, né? É todo dia. Mas assim, para quem não sabe, eu sou açougueiro de formação, né? Desde os 13, 14 anos que eu... Sim. 13, foi 13 mesmo, porque quando eu fiz a peneira, no outro dia eu já estava trabalhando no açougue. E aí por isso que eu acabei não continuando a treinar o basquete, né? Então essa não é uma frustração, eu falo que tudo tem o seu... Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Deus prepara tudo. Assim, às vezes tem coisa que não é do nosso jeito. Não é no seu momento, né? Não é o seu momento. Às vezes não era o meu momento. Às vezes eu podia me perder ali no basquete. Porque desanimar de vez. Pô, não quero mais. Eu acho que assim, a melhor oportunidade da minha vida foi eu ter sido açougueiro. Porque hoje, na questão de trabalho, final de semana, feriado, não me abala. Como alguns se abalam. Não, tem que descansar, tem que... claro que às vezes eu até sacrifico um pouco a família, porque eu quero estar presente. Hoje eu tenho um cargo de liderança, né, dentro da J. Bianchi, estou à frente lá de alguns projetos, de vários corretores, inclusive os parceiros, né, então eu respondo por bastante gente. E aí às vezes você fica preocupado, né, porque você fala assim, pô, eu tenho que estar lá, porque às vezes pode pegar um cliente, o cliente faz um questionamento lá, o corretor não consegue responder, mas você sabe, porque você tem uma experiência de mercado. Então, como que eu comecei, né? Tinha um açougue na Vila Lavínia, junto com meu amigo Washington lá, o Chitão, que tem um restaurante lá no Alto Piranga. Sim, muito bom. E a Fátima era minha cliente. A Fátima era minha cliente lá. E era interessante porque, vou contar pra você também, nunca quis ser açougueiro.
fui por necessidade, né, Pô, cara? isso 14 anos tinha que trabalhar, né, cara? Pra ajudar em casa. Você fez tudo tão bem, né, cara? Então, mas, assim, chefão, tudo que eu tenho que fazer realmente, eu Procuro fazer da melhor procuro forma fazer possível, bem. né? Porque não tem jeito, você tem que fazer, faz bem, cara. Não adianta fazer mal feito. Você faz mal feito, você tem que fazer 2 vezes. Aí é trabalho, né? É retrabalho, né? Trabalho e retrabalho. Então, quando eu comecei, foi como? Eu não queria mais o açougue, aí eu passei pro Washington. E um certo dia eu estava em casa com a Roseli e a Fátima ligou e falou: o que você está fazendo? Falei: por enquanto nada. Eu também fui um pouquinho pro lado da segurança, que eu queria trabalhar na área da segurança e tal. E aí fui lá conversar com você. Ela falou: você não tá fazendo? Vem aqui conversar comigo. Aí eu fui lá na imobiliária de vocês, conversei lá com você, com ela lá, dela. Aí assim, ela falou: o que o corretor tem que fazer? Captação, não tem salário, ganha por comissão. Falei: tá, o que é captação? Beleza. Não tem salário por comissão. Beleza. Eu não estava apertado de grana naquele momento, né? Vamos arriscar. Mas você não tinha noção também. Nenhuma, imagina. Que era mercado imobiliário, né, cara? Chefão, eu vendia, na minha época, o produto que eu vendia que era mais caro era o filé mignon, que devia ser uns R$15. Para vender um imóvel de 100 mil, 50, o rodeio, quando eu entrei, eu acho que o rodeio era 28 mil. 28, depois foi 33. 30 e pouco, hoje está 200. Mas, então, eu falava assim, como é que eu vou vender esse negócio? Não tem cliente para isso, não. Eu falava, não tem cliente para isso, não. Como é que onde eu vou arrumar cliente para isso, né? E aí eu falei, vou aceitar o desafio. E aí, cara, o que aconteceu? Com 15 dias que eu tava lá com vocês, eu fiz uma venda da dona Carolina Polimeno. Lembra a casa dela lá na Jardelina de Almeida Lopes, na esquininha lá? Dona Carol. Dona Carol. Vendi lá pro Alexandre Galo. Primeira venda, não esqueci o nome de ninguém. E essa venda foi interessante, que foi um 50 com o Toninho. O Toninho. Antônio Guilherme, hoje da Elber. Tony Guilherme, abraço! A minha primeira venda no mercado imobiliário foi com ele, no 50. A gente, vamos fazer um 50? Vamos. Toninho, você conhece a casa? Conheço, então vamos lá. Fizemos o 50 lá, deu tudo certo, lindo, maravilhoso. Aí com 15 dias eu ganhei assim um valor mesmo no 50. Mesmo no 50. Que eu falei, esse negócio não é ruim não. Não é ruim não. Não é ruim não. Ainda fazia às vezes uma locação. Falei, o negócio não é ruim não. Mas eu lembro um momento lá que eu fiquei acho que uns 6 meses sem vender o chefão. A gente tem essas... E aí pegava a proposta, caía, pegava a proposta, caía, pegava a proposta, caía, pegava a proposta. Eu lembro de uma venda que a gente fez lá. E o japonês encheu o saco. A vendedora não era de Mogi. Marcou reunião com a vendedora. Ela veio lá, não sei da onde, lá, não sei se era Bauru, um negócio assim. Ele foi, pediu para tirar todas as certidões, falar com o advogado, falar com não sei quem. A gente ficou acho que um mês mais ou menos em cima dessa venda. Aí ele falou assim: eu vou viajar e volto tal dia pra gente fechar. Aí tiramos todas as certidões. No dia que ele chegou, ele chegou só para ir lá na imobiliária e falar assim, não quero mais. E eu acho que eu já estava no 6º mês sem vender. Hoje a gente fala, né? Naquela época, né? Eu ainda vim lá de trás, né? Sim. De 1982 no Sim. mercado. Menino, né? Você com 14 eu tinha 15. Hoje, cara, eu falo assim, hoje o YouTube está ensinando, Sim, todo mundo está sim. vendendo um curso, né? A gente não tinha estratégia, Imagina. cara. Que estratégia a gente tinha? Não, cara, Não eu tinha acho assim, computador, né, Chivão? uma coisa que eu falo muito para as pessoas, né? Que eu acho que você é dessa mesma linha, assim como eu sempre tentei passar isso. Era não contar mentira. Se você não contar mentira, a primeira coisa é fazer, cara, não conte mentira para fechar negócio. Né? Então, a gente tinha essa linha, mas às vezes dá vontade de contar mentira para fechar, tô contando mentira, mas tô fechando, né? Hoje a gente vê todo esse aparato, técnicas, né? Um fala, a técnica que eu mais acho legal, não sei você, como que você faz lá, mas eu falo muito para quem às vezes eu converso assim, cara, você não está vendendo mais imóvel hoje você vende informação. Não tem mais imóvel. Você tem que vender aquilo que você sabe que ele não sabe. Esquece essa ideia, né? Que o corretor é vendedor de sonho, né?
Exatamente. O corretor vende o quê? Informação, É gente. informação. Não é sonho. Sonho é na padaria. É. Mas isso, eu tinha um curso, inclusive eu tenho até o livrinho dele, é do Celso. Ele escreveu vários livros. No curso dele lá atrás, ele já falava isso. Para com esse negócio que você está vendendo sonho, você está vendendo algo concreto. Sim. Você está concretizando. Né? O concreto é uma coisa que... Sonho é uma coisa abstrata. Ele já falava isso. Sim. Mas mesmo assim, você vai pegar na internet, realizei o sonho da casa realizei o própria. sonho. Minha Casa Minha Vida usa muito esse bordão, né? Mas nós passamos dificuldades, né, cara? Acho que... Chefão, toda semana eu entrevisto corretores lá que querem fazer parte da equipe lá da J. Bianchi, né? Do time J. Bianchi. E, assim, não é que eu tô duro, cara. É que eu vejo, o cara chega lá, você vai me dar lead? Quantos leads tem? Vem lead da onde? O lead é quase... Meu Deus, cara. O cara tá lá por causa do lead. O cara não tá lá para aprender o negócio, para entender sobre a empresa. A primeira coisa que eu pergunto é como é que estão os leads? Quantos leads recebe cada corretor por ano? O cara me pergunta isso aí, cara, eu falo, amigão, obrigado. Qual que é a tua técnica para contratá-la? Você acha, bom, isso aqui eu acho que dá. Porque você sabe, o trabalho tem que fazer. Eu acho o seguinte, é lógico. Hoje você pegar uma pessoa da minha idade, a gente já tentou também trabalhar lá. Eu tentei trabalhar lá, peço desculpas que eu saí meia francesa. Mas assim, eu tenho muitos vícios. É difícil você pegar uma pessoa com muitos vícios. Entendeu? Então, às vezes eu achei que meus vícios poderiam atrapalhar o negócio. Às vezes você quer dar um palpite que você... Às vezes a gente já resolveu algumas questões lá atrás, e às vezes essas questões devem ser resolvidas de outra forma numa empresa, né? Então, às vezes um cara que tem um vício, não, faz desse jeito porque assim dá certo. E, na verdade, existe toda uma... Hoje existe coisas que comprovam que, de outra forma... Outra inteligência. Outra inteligência, entendeu? Então, quer dizer, hoje você pegar um cara com vício, cara, é um negócio que você... Não tira. Você não tira. Não tira. A gente pega a corretor lá e fala assim, o que eu pergunto? Primeira coisa, cresce. Sim. Tem o cresce? Tem. Teu carro. Disponibilidade de tempo e horário. Né? Por que eu falo tempo e horário? Por causa dos plantões que eu tenho de final de semana. Se eu pegar uma pessoa que não pode fazer plantão no final de semana, não faz sentido nenhum. Sim. Porque eu não sou... a gente tem a parte do terceiros, lá na imobiliária, que são os prontos, mas hoje, para o cara trabalhar comigo, o cara tem que estar preparado para tudo. Porque eu aprendi dessa forma. Sim. Né? Então eu falo assim, eu venho lá da época lá que eu trabalhei com você, eu não tinha nem computador, eu tinha na mesa, né? Você quer saber? Para ter um notebook era muito caro. A mesa de ferro tá aí guardada. Tá. Do plantãozinho. O Rominho usava, né? Então, não tinha computador, não tinha um WhatsApp, telefone era caro, quem pagava o telefone era você. Né? Vocês lá da imobiliária que pagavam o telefone. Porque a gente e o jornal, né? E o jornal, que funcionava muito bem. Era o jornal. Né? E era caro pra caramba. Eu lembro que para vocês escolherem lá um imóvel que fosse lá pro jornal de domingo... Tinha que ser bom. Tinha que ser muito bom. Preço bom. O cara ligava ali. Coisa vendável, né? Foi onde eu comecei a fazer plantão. Eu fazia uns open house de domingo. Sim. Falava assim, vai ter... Aí eu pegava o celularzinho da imobiliária, ficava comigo na casa, às vezes a pessoa lia o jornal ligava, né? E ligava, tô aqui, pode vir e tal. Mas eu falo assim, eu aprendi dessa forma e hoje essa forma é o que mais me dá resultado, porque eu não atendo uma vez, eu não recebo lead, eu só recebo indicação de cliente, para você ter uma ideia. E eu faço o meu PAP, eu faço o meu porta a porta. É claro que hoje eu tenho muitos bons clientes já, que eu chego lá e já falo assim, eu vou levar esse produto para tal cara. Mas, gente, isso aí é mais de 15 anos de mercado. Não dá para chegar, para chegar hoje e sentar na janelinha. O pensamento hoje dessa nova geração de corretores é assim, porque eles pensam dessa seguinte maneira: se essa imobiliária, tipo assim, você tem que dar algo que ele não conseguir sozinho, né? Então, outro dia conversando com um cara, falei, pô, você trabalha bem, por que você não vai trabalhar numa imobiliária? O cara falou, por quê? Tudo que eles estão fazendo hoje, eu estou fazendo aqui.
Então, quer dizer, a coisa ficou meio que empatada, né? Ficou uma coisa meio que você fala, pô, tem que ter algo diferente. Mas aí quando você dá algo diferente, ele também não quer. Não quer. Você fala, Não quer pagar o preço. Não quer pagar o preço. Hoje, eu vejo assim, quem está chegando agora no mercado, você tem que pagar o preço de aprendizagem, gente. Gente, o cara não quer pagar o preço da aprendizagem. O cara quer ver, ele vê os vídeos na internet lá de um corretor de sucesso, ele acha que o cara tá no sucesso hoje ali, da noite pro dia. Não, é anos e anos para o cara chegar no nível que ele está hoje. E não falo só de mim ou desses vídeos. Você pode pegar qualquer dono de imobiliária hoje, aqui de Mogi, o cara penou lá atrás. Né? O cara, tem imobiliária. O cara penou lá atrás, aprendeu do jeito que tinha que ser, do jeito que tinha que ser feito. E hoje, essa parte da internet acabou ficando assim, tá todo mundo na internet. Mas quem que todo mundo na internet no WhatsApp, né? Quem que liga para o cliente? Quem que visita um cliente hoje? É difícil, ninguém. Eles estão aí, eu acho que tá todo mundo batendo cabeça. O cara fica, eu mesmo, eu recebo 1 quilo de imóvel por dia, que eu não posso fazer nada. Eu falo, gente, eu não vou subir um imóvel, eu estou até meio um pouco afastado, por causa de outros projetos que a gente vai começar. Mas eu não vou subir um imóvel que eu não tenho autorização. Sim. Esses dias um corretor me ligou e falou, cara, você acredita que eu tomei um processo, por causa do corretor me mandou um imóvel, eu anunciei, e a mulher achou o anúncio e falou que ela não estava vendendo nada. A mulher abriu uma boletim de ocorrência. Sim. Então, quer dizer, eu vejo a coisa muito desorganizada. Né? Eu falo, pessoal, vocês mandam imóvel? Não vou publicar. Não vou, cara. No máximo, você sabe, eu falo, eu passo o cara direto, fala com fulano que ele tem. Até ligo para ele, falo, você me dá uma captação, você me dá o que você quiser. Mas eu não vou... Não, pode trabalhar, pode fazer o que você quiser, pode colocar placa. Eu falei, cara, como é que eu vou colocar placa na casa de uma pessoa que eu não conheço, cara? Ele não falou comigo, né? Aí quando você vai ver, olha na internet, o mesmo imóvel com 3, 4 preços diferentes. Sim. Isso acontece porque muito. O corretor, né? Eu acho que eu vou 60 mil, vou pegar 20 para mim, tô sozinho, resolve. O outro não, tô sozinho, resolve 30. E o outro não tiro 6, 60. Sim. Pô, cara, aí você fala, outro dia uma pessoa me passou um imóvel, proprietário. Aí eu falei, você já viu o seu imóvel na internet? Falei mesmo. Falei, na internet, como é que tá lá? Peguei, tirei os prints para ele, mandei para ele. 4 preços diferentes. Nossa. O cara pegou, me ligou, agradeceu, falou, eu vou pedir para todos eles tirarem e vou deixar com você trabalha. Que eu falei, cara, já queimou o imóvel. Esse imóvel tá queimado, cara. Você tem que fazer um outro trabalho, cara. Mudar até as fotos, tirar aquela foto da mesma fachada que todo mundo colocou, fazer algo. Sim, pintar. Então é complicado o nosso mercado. Mas e aí, e a J. Bianchi? Fala um pouco aí da J. Bianchi. Pô. Bom, a J. Bianchi voltou agora, né? Todo vapor aí com alguns projetos. Lançamos o Lívio Cardoso Siqueira em 2022. Foi sucesso de vendas, ainda tem algumas unidades, mas foi muito bom. Foi positivo pra caramba a aceitação do produto no centro, né? Localização, o produto é bem bacana. J. Bianchi. Aí esse ano já saímos lá com um loteamento também, que é o Paradise View. É um loteamento fechado, espetacular, com lazer de resort. É encantador o negócio. E agora, mês passado, saímos com Oliveira, que é na Vila Oliveira, na Mariana Najar, com o Dr. Esteu Ribeiro de Resende ali. Projeto único também, apenas 56 unidades. A J. Bianchi é isso, né? Constrói sempre torre única em lugares estratégicos, qualidade. Não são muitas unidades, torre única, que isso aí gera uma, assim... eu posso falar porque, olha, né? Eu fui visitar o stand, maravilhoso. Quem puder, não perca a oportunidade, viu? Lá a gente tem a nossa central de vendas, né? Sim. Na Yoshitero Unishi 674, ao lado do Sinforp. Nós temos uma sala de imersão, onde a gente apresenta os 3 projetos. O Paradise View, o Live e o Oliveira. Tudo lá, né? Tudo lá. A gente coloca lá, como se fosse uma sala de central, né? É uma central de produtos, né? É uma central da J. Bianchi.
E lá a gente tem um decorado que ficou lindo, maravilhoso, do Oliveira. Para você ter uma ideia, nossos amigos, que eu não falo, nossos parceiros, né? Sim. Nossos que tem outros produtos aqui na cidade, também foram lá e os caras ficaram deslumbrados com o decorado que a gente fez. Então convido você para ir lá visitar, que você vai se surpreender com esse produto da J. Bianchi. E ficou legal mesmo, chefão. Não, eu achei maravilhoso. Quando a gente, né, eu vi o Fábio lá, do Jurandir, falando sobre o projeto, e eu falava assim, 100 metros quadrados, você já imagina uma planta, falar, é isso, né, não tem o que fazer. É aquele padrão, Tem muito o que fazer. Sala, cozinha ali, já... Mas ficou surpreendente. A cozinha ficou de uma maneira Sim, meio que isolada, mas ao mesmo tempo ela é integrada à sala. Cara, eu, assim, apaixonado por esse projeto. Esse projeto ficou muito legal. E aí abrimos venda, né? Tem um mês mais ou menos. Tá indo bem. Eu até te liguei, né? Pra você emprestar o dinheiro pra mim. Já gastei. E se você emprestar uma grana, eu vou comprar. Começa a construir pra você ver o ponto que vai o dinheiro. Vai tudo pra construção. Você já começou lá? Já. Você sabe que eu tive um problema lá, que o muro caiu, né? Por causa da chuva? Por causa da chuva, e o muro não era nem meu, era do vizinho. Aí eu tive que fazer o muro dele, agora tô fazendo o muro dele. Era um só? Era um só o lado dele, né? Agora eu já vou fazer um, que aí fica mais reforçado e ele não precisa fazer outro. Mas estamos iniciando lá, cara, mas, puta, estamos na batalha aí pra fazer a casinha lá de veraneio. Você é um cara que você corre atrás, cara. Você vai conseguir, daqui a pouco tá pronto, daqui a pouco você tá indo pra outra. Sim. Tem um projeto, assim, tem bastante coisas que ficam muito claras na minha mente, né, chefão? E uma das coisas que eu tenho, assim, é isso, né? Eu acho que, assim, se você trabalhar certo, uma hora você vai colher. E se você trabalha também num lugar legal também, num lugar que as pessoas te dão condições, né? A J. Bianchi, pra mim, cara, assim, eu trabalhei lá no passado, né? Fiz alguns lançamentos, depois acabei saindo. E na época que eu saí contra gosto ainda. Mas eu precisava sair naquele momento e saí. Quando o Jurandir me chamou, né, e me fez a proposta de vou retomar com a imobiliária, que tinha projetos a serem lançados. Sim. E, cara, eu fiquei tão feliz, fiquei tão lisonjeado. A gente tava junto, pô. Você lembra? Sim. A gente tava junto lá na nossa... montamos uma basezinha nossa, né? E você falou lá na Vila Lavínia. Falei, meu... Falei assim, o chefão lá me chamou. Na verdade, não sei se você lembra, eu queria que você voltasse. Eu sempre falei, eu queria muito que você... Sim. Falei, pô, cara, é engraçado, cara, você, com essa empresa, você tem um feeling, né, cara? Tem. Que até eu mesmo que tava com você, eu falei, pô, vou apostar no André, mas depois eu falei, meu, ele é a cara ele veste a camisa de uma forma ali que... E essa história vai fazer o quê? Vai fazer 6 anos, mais ou menos? Que eu fui pra lá foi 2020, né? No meio do ano da pandemia. Quando a pandemia tava começando a soltar o pessoal, tava todo mundo de máscara ainda, né? Pegamos um momento onde fechou mesmo a imobiliária de novo. Mas 2024 agora vai fazer 4 anos que eu voltei. E aí, desde que eu voltei, acabei tomando a frente junto com a Juliana e o Jurandir a parte da imobiliária. A Juliana chamava de chefona. Abraço, chefona. Chefona tá lá. A Paty tá lá, de Lúcia. De Lúcia. A Sandra, recepção. recepção. E a que faz meu café lá. Quem fazia meu café? Tá lá ainda? A que faz o café lá. Como é que ela chama? A Dona Dalva? Dalva, né? A Dona Dalva. Tá lá também. E o Luciano? O Luciano também está numa condição um pouco mais assim, de parceiro nosso. Né? Ele acabou arrumando uma outra atividade, mas está com um parceiro nosso lá, divulgando os imóveis, tudo. Bom pra caramba. Muito bom. Chefão, do pessoal que está lá, não tenho o que reclamar, não. De todos. Né? E gostam, né? Essa moça que me atendeu lá também atendeu muito bem. E a J. Bianchi, cara, onde eu vou me abre portas, né? Onde eu vou me abre portas. Para você ter uma ideia, depois que eu voltei, até alguns clientes que eu não falava mais, depois que descobriram que eu estava na J. Bianchi novamente, voltaram a falar comigo. Né? Então você fala assim, pô, essa parceria dá certo, né?
E eu falo com os corretores hoje, porque eu ligo para um cara, por exemplo, eu ligo para um cara, o André Marques, corretor. O cara desliga. Mas o André da J. Bianchi não. O André da J. Bianchi, o cara não desliga. O cara me ouve. Se eu bato na porta dele, quem que é? O André da J. Bianchi, o cara me ouve. Você entendeu? Então me abre portas e é uma empresa que... É engraçado que a gente está sempre, né... eu estou sempre muito próximo de vocês, né, não estou lá, mas eu estou sempre muito próximo. Sim. Sempre estou conversando com alguém. Eu falei com o André da J. Bianchi. Eu falei com o André, você conhece o André, não sei o quê. Eu falo, é um negócio, eu não sei se porque a cidade é pequena ou a gente que é muito conhecido também, conhecido, né? Hoje, no mercado imobiliário, hoje é difícil alguém que não me conheça, né? Até você mesmo, você também, né? Sim. O Márcio Chefão. E aí, como tem empreendimento, hoje empreendimento da J. Bianchi, onde eu tô à frente, então antes de falar com o Fábio, com o Jurandir, os caras têm que falar comigo. Então eu me torno um pouco mais conhecido ainda, né? O pessoal fala comigo e depois eu falo com o Fábio, eu falo com o Jurandir, Juliano fica mais à frente dos loteamentos e áreas, né? Você acho que já apresentou a área para o Juliano? Já. O Juliano sim. Eu conversei muito pouco com o Fábio, também conheci, mas foi mais Fábio é mais de empreendimento, apartamento, né? Mas, cara, eles me dão uma autonomia lá que eu fico até assim, caramba, é muita autonomia que os caras me dão e eu tenho que dar o resultado, né? Eu falo assim, eu queria que os caras falassem um pouquinho mais de não pra mim. Eu posso fazer isso? Vai lá. Mas tudo isso daí, André, a gente fala uma coisa. Depois eu vou mandar para você. Eu tava vendo, o cara escreveu os 10 mandamentos do corretor de imóvel, cara. O primeiro é conhecer o mercado imobiliário, você conhece bem. Sim. Segundo, ética. Né? Então você fala, você tem depois eu vou te mandar os 10, depois fala uma parte do pós-venda, da comunicação, da organização. Então, cara, eu falei, se o corretor pegar esses 10 mandamentos, fazer, né? Cara, não tem o que dar errado, tá tudo escrito ali, cara. Entendeu? A comunicação, a organização, né, escutar o seu cliente também tá ali, né? Ouvir mais, falar menos. Que é o que a gente, né, a gente como corretor um pouco mais antigo, a gente não é melhor que ninguém. Eu falo, gente, a gente não é melhor que ninguém, cara. Mas assim, a gente procura deixar a pessoa se sentir confiante no que a gente faz, né? Se você conseguir fazer, essa pessoa tá confiando no que eu tô falando, né? Não tá com aquele... É igual a história do... Muito corretor aqui, quero só vender alto padrão. Nunca vendeu nada. Nunca vendeu... Mas você já vendeu alto padrão? Não, mas tem um cara dando um curso que ganha seu 1 milhão em um mês, cara. Então paga o curso dele lá e... Então a gente vê muito isso no mercado. Né? Alto padrão hoje, que eu vejo, é network. O cara não vai dar o dinheiro para quem ele não conhece. Então, se você está no network, está inserido ali naquele nível de investidor, de comprador, você vai vender. Por que os caras vendem o curso? Porque os caras vão lá, colocam o curso lá, 5 pau lá para você fazer o curso com ele. E aí você vai estar relacionado com aqueles caras aí que tem grana e você vai fazer algum negócio. Vai gerar algum negócio para você. Então, eu sempre falo, toma cuidado onde você está andando. Porque se você... uma coisa assim, se você falar de milhão, você vai vender milhão. Falar de milhar, vai vender milhar. E se falar de 1000, vai vender 1000. Não adianta você estar num lugar onde o pessoal só fala de 1000, ó céu, ó vida, azar, e você querer vender milhão. Você vai ser o louco lá do negócio. Você vai falar, mas esse maluco é louco. Falando que vai vender um apartamento de 2 milhões. Eu falo muito assim pro pessoal que está começando. Eu faço aquele serviço de contrato aí para muita gente aí. E eu vejo, o pessoal tem ambição, acho legal, você tem ambição. Mas eu falo, cara, você vai vender alto padrão, você tem que estar mais ou menos no nível desses caras. Inserido ali, né? Inserido ali, tá? Então você começa ali. Se você for solteiro, você começa a frequentar essas festas. Se você tem um carrinho ruim, tenta comprar o melhor. Tá? Se você tem um reloginho ali, meia boca, vai pro melhorzinho, né? Começa. Porque assim, cara, é igual aquela história de filho de rico casa com rico. Dificilmente né? Os caras, mas você é o meio, né, chefão? É o meio que você anda. Se o meio que você anda... É o que eu acabei de falar. Se o meio que você anda fala de milhão, você vai trabalhar, você vai vender milhão. Abre a tua mente para isso, né? Imagina eu, quando era açougueiro, vender um imóvel de... Como é que eu ia falar de milhão? E mesmo que você pegou uma comissão boa, você já estranhou. Né? Você falou, olha,
Eu lembro quando eu estava com você lá na Perfil ainda que eu fui ver um imóvel do Jean Martinelli. O Jean, puxa, Jean. A casa era uma casa na Vila Oliveira ali, o imóvel era 250 mil. 250 mil. E eu tenho certeza que eu não vendi porque eu não estava inserido naquele valor. Né? Eu levei o cliente, chegamos a negociar lá na imobiliária, mas eu ficava só assistindo, porque eu não estava inserido naquilo. É que nem fui visitar uma casa Olha que legal, ó. A gente fala de você começar a ganhar credibilidade, confiança do cliente. O cliente me indicou um amigo, um investidor lá da Riviera, eu fui lá conhecer a casa, até levei minha família. Levei eles lá, falava, vamos lá para vocês verem uma casa, e não falei valor, né? Lá na Riviera, lá. Olhamos a casa, uma casa excepcional. Aí depois eu brinquei com eles e falei assim, quanto vocês acham que é o valor dessa casa? Um chutou 5, outro chutou 4. Eu falei, o terreno aqui é 8. Já derrubou todo mundo. 8 é só o terreno. 25 milhões, cara. 25 milhões. Aí eu falei assim, tenho cliente? Não tenho. Não adianta eu ficar lá, vou fazer plano. Se eu fizer plantão lá, pode ser que caia um cara lá. Sim. Eu quero comprar essa casa aqui, eu consigo fazer. Mas eu não vou, para que eu vou oferecer essa casa? Mas eu fui conhecer. Porque eu acho que tem mercado para isso. Se o cara colocou esse preço, esse valor tem um mercado. Tinha um cara lá no plantão lá na frente. Aí o cara comentou comigo, essa casa está demorando para vender, já tem 3 meses que não entra, que não vende. Aquela ali vendeu por 18. 18 aquela casa ali. A minha filha fez um contrato, Riviera, uma influência, não vou falar uma porque é muito conhecida, ela processa todo mundo. Esse contrato acabou chegando nas minhas mãos para eu dar uma olhadinha, uma conferida lá. Eu fui recém-advogado, pai dar uma olhada e tal, 15 mil. Então, eu falei, eu queria ser esse corretor. Não é? Imagina. Mas você tem que estar inserido. Se eu ficar lá 6 meses na Riviera, lá, conhecendo o Riviera, conhecendo o mercado de Riviera, frequentando ali um dos caras estão no final de semana, eu tenho plena convicção que eu vou vender. Vou falar uma coisa aqui, mas não é para todo mundo querer ir para Riviera, que não é assim que funciona. Mas eu conheci um casal, eles eram daqui e arriscaram. Os dois são corretores. Arrebentaram. Então, mas assim, trabalham muito. Sim. Não tem sábado e domingo. Eu sei. A gente não sabe que é. Você anda lá, tem um corretor em cada condomínio. Tem compensação que eles. Monetária, né? O que eles queriam. O que eles buscaram, o que eles atingiram. Falou, olha, compensa e tal, mas assim, mas é uma vida. A gente fala uma coisa, todo mundo fala, vou para a Riviera. Esses dias um conhecido nosso, até meio do Vale. Ele largou tudo aqui, ele mexia com carro, vendia carro, disse que foi ser corretor na Riviera. Já voltou. Porque não é um negócio que você falar amanhã eu vou ganhar. Vai acertar no primeiro cliente lá, vai vender um negócio de 15 milhões. Ganhar 600 mil aí. Mas, chefão, nós falamos bastante de basquete, de imobiliária. Vamos fazer umas perguntas diferentes. Eita. Agora ferrou. Cara, o que te deixa feliz? Feliz, cara? Putz. Fala o basquete. Você fala, pô. Cara, eu tô em casa, eu fico feliz, cara. Assim, família, sabe? Minha família, assim, eu fico... É uma coisa que eu gosto, né? Eles às vezes não gostam muito, mas eu gosto. Poucas vezes eu tenho folga, né? Às vezes eu tenho folga e eu tô ali no telefone ali respondendo alguma coisa, né? Eu também não posso parar, né? Mas eu falo até nessa questão do parar, cara. Esse dia eu tive que parar. Tive uma suspeita de dengue, né? E aí vem dor de cabeça, dor no olho. Você tem que fechar o olho ali, tomar de pirona e hidratar pra caramba. Mas você fala, caramba, tem que parar. Te arrebenta. Então, eu acho que isso aí... Mas não era. Não é o negativo depois de 5 dias. Dá bem. Bom, mas agora eu falo pra você, podia ser, já passei por isso. Não, mas assim, me deixa muito feliz isso. E eu sei que quando eu estou trabalhando direto, que eu sei aonde eu vou chegar, às vezes eles não conseguem ver, né? Mas aquilo que eu vejo, e aí quando vem o resultado, a minha maior felicidade, por exemplo, é chamar eles e falar assim... Que eles queriam trocar um celular, queriam um tablet lá, mano, esse tablet não dá para comprar não, então.
E ver eles felizes, né? Ver a Roseli feliz. Não tem preço, né, Pra mim, cara. Eu se eu jogar um basquetezinho ali, fazer meu trabalho lá, ter as continhas pagas, eu tô feliz, cara. Não preciso de muito, não. Eu busco muito, mas eu não preciso. A gente conseguiu dar um carrinho velho. Ó, e quando eu compro um Jordan também, eu fico feliz. Um iPhone. Não, iPhone não, parei. Mas sabe que esses dias a gente nós compramos um carrinho com o Pedro, carrinho velho. Rapaz, é um negócio, né? Pô, cara, né? Pra nós, a gente não teve isso. Sim, do pai dar um carro. Mas é uma felicidade a gente Pô, fala, sensacional. seu carro. Só que ele não bota óleo, ele não bota água no carro. Sabe, estourou 2 pneus. O pneu furou lá na João 23, lá atrás. Lá perto da Activity. Ele veio. O pneu furado, quando chegou aqui, nem sabia o que estava não, pai, você me ajuda a trocar o pneu. Que pneu? Só tinha bandagem, só. Mas esse a gente feliz, cara. Não, hoje é por eles, né? E eu me sacrifico. Quando eles se formam, as dancinhas na escola. Cara, isso também pra mim a gente vai ficando velho, vai ficando chorando, né, cara? Todo mundo de chorar. Não comecei ainda não. Não? Não comecei ainda não. Tô igual aqueles velhos que pegou o canudo lá. O outro lança a música. Achei engraçado esse dia o vídeo que vocês postaram pra mim já do... Entendeu? Eles falando da música. Pai, lancei uma música, não sei o que. Pedro, não sei o que lá. Aí você vai lá, Pedro, fui lá ver sua música. Ouvi sua música. Volta a jogar, fazer outra coisa. Cara, que esses vídeos, a molecada pede pra eu fazer. Assim, os amigos dele, não, cadê o chefão? Tô com saudade do chefão. Até o negócio que eu tô pra me organizar e fazer mais vídeos. Eu brincando, né? Que é aquele que ele faz, você viu que meu pai falando das músicas, Sim. cada música, né? E eu só dou risada, né? Vou falar o quê? Eu não consigo. Pô, as músicas são uma mais maluca que a outra, né? Mas é isso aí, cara. E o que te deixa irritado, pô, cara? Irritado, cara. Guarda meu tênis, não sabe onde. Tipo. Puta, tá todo mundo aqui, cada casa bagunçada. No brigo KM pra arrumar mesa, o Henrique falava louça, sabe? Só isso. Mas também não brigo mais não, sabe? Eu falo e Mas eles não crescendo. fico no meu canto ali e um abraço. Eu falo muito com o Pedro e falo assim, hoje você está trabalhando fora. Você vai ver quando eles começarem a trabalhar, eu falo, ó, a tua mesa é assim, que tem uma mesa. Sim. Já está melhorando. Estica a coberta, mas debaixo da coberta tem cueca, tem roupa, mas estica a coberta. Então, quer dizer, é um negócio que você fala, bom, já vai, mas já está esticando a coberta, já está guardando o chinelo. Pô. Aí você não fala, tá mais ou menos. Mas isso aí irrita mesmo. É bagunça, no geral. Lá no escritório é a mesma coisa. Lá, chego lá, as meninas... deixa assim que o André vai ficar um folder que tá meio assim, eu chego lá, já chego arrumando, entendeu? Aí eu acho que é toque, alguma coisa assim. A mesa que eu trabalho lá, ela tem que estar arrumada, porque o meu campo de visão tem que estar limpo, né? Meu campo de visão que eu tô trabalhando aqui, eu tenho que estar limpo. Você fica no rodízio. Eu rodo ali os plantões, a central de vendas. Tem um horário fixo na imobiliária, né? Não. A central de vendas, os eu passo de carro e vejo se tá lá. O carro bandeira tá aí. Ou não tá. Mas faz tempo que tem o live e tem o loteamento, né? Que eu vou lá também para falar com os corretores. No loteamento a gente tem a coordenadora lá, que é a Karina. Faz um trabalho muito bem lá pra gente, junto aos corretores, né? E aí os outros produtos sou eu mesmo que auxilio. A gente vai voltando, né? Por que hoje em dia existe essa dificuldade? Eu mesmo fui lá naquele condomínio do Espaço, conversei com alguns corretores que eu conhecia também. Eu só vou ficar aqui até o lançamento. A gente enfrentou isso. Depois do lançamento, você não tem o produto, tá lá, você continuar vendendo. Não, estou indo embora já. Lançamento eu já vendi, sei lá, 6, 10, eu vou embora. Cara, por que essa mentalidade, cara? Cara, a gente enfrentou isso até com coordenadores, né? A gente teve 2 coordenadores lá que foram só para o lançamento. Mas venderam uma ideia de que iam ficar com a gente.
Mas sincero, um fez um bom trabalho, o outro não. Mas, assim, alguns corretores que estavam com a gente já foi para esse aí. Para esse outro loteamento aí que você falou. Estava no nosso, passou ali o lançamento, fez o que tinha que ser feito e foi embora. E os caras acham que assim, fiz aqui, agora vou para o outro e vou vender lá. Lançamento sempre vende, né? Sim. Lançamento sempre vende. Tinha até fila no... Mas, cara, eu falo assim, tá, vai aqui, vai dar um tiro aqui, dá um tiro. E a hora que acabar o lançamento, você vai ficar onde? Você não tem bandeira nenhuma, você não tem know-how, né? Tem know-how só de lançamento. Mas, cara, de lançamento. Vai vir aqui, vender e vai embora. A gente passa por um momento que, assim, começou a acontecer vários lançamentos seguidos. Sim. Mas você sabe que para. Porque nós temos um problema na cidade, que é uma coisa mais estrutural, de saneamento, Sim. que segura os processos lá, a gente sabe. A cidade vai se formando para receber um número de lançamentos, até aqui. E depois pagar. É isso que eu não entendo. Aí o cara fala assim, não, vou ficar só o lançamento. Cara, mas depois do lançamento você tem mais coisas para vender, porque você vai sair. Né? E eu vejo pessoas, eu conheço pessoas que adoram o remanescente. Falam, prefiro Remanescente. o remanescente. Sim, Mas tá é pronto. esquisito, vou no lançamento. É que assim, o lançamento... Tira pedido, né? Praticamente. Não preciso conhecer produto, não preciso estudar, né? Não preciso me informar de nada. Praticamente o cara tira o pedido ali. Faz o trabalho hoje, como a gente falou, a internet ajuda muito hoje. Inclusive, os incorporadores investem pesado na internet para gerar lead e para gerar visita para o corretor. E aí, o cara tem que estar pronto. Só para isso. O cara tem que estar pronto lá, saber preencher uma proposta, saber preencher uma ficha cadastral. Perder, né, cara? O cara só tem aquela oportunidade, às vezes. Chefão. E aí você pega, cara, fica o dia inteiro. Cara no sentido geral, corretor, corretora, que fica o dia inteiro lá, e aí quando pega um cliente, não consegue fazer o negócio. Não sabe fazer uma proposta. Meu, você está o dia inteiro aí, não consegue. Aí depende muito do coordenador, sabe? Então, cara, isso não vai parar de existir nesse tipo de corretor. É engraçado que a sua empresa, né, eu tive o prazer de ficar lá um tempo, eu vi o quanto ela investe em cursos, né, cara? Tá sempre dando um curso, uma palestra, né? A gente tinha, eu falei, pô, que legal. O sistema deles de estar sempre atualizando, né? Inserindo de certa forma o cara no mercado. Né? E nessa parte, cara, assim, eu gosto, né, disso. E o Jurandir Bianchi é um cara que pensa muito assim, no corretor, sabe? Ele se preocupa, chega no final do mês, quem vendeu? Quem não vendeu? Está quanto tempo sem vender? Precisamos ajudar esse cara. Como ele já ajudou muita gente, inclusive a mim, né? Inclusive eu. Precisa ajudar? Vai lá e vê como é que está o caixa da empresa, faz como se fosse um banco lá, tá aí, a hora que, sabe? Ele é excepcional, cara. Investe em curso. Ano passado ele me mandou lá para Curitiba. Fiquei 3 dias lá em Curitiba, lá fazendo um evento lá da cúpula, muito bom. A Juliana tinha ido um ano antes. E aí eu fui ano passado. E aí você, assim, cara, você fala, pô, tô numa empresa, o cara investe em mim. Acredita no meu trabalho, né? Me dá autonomia. Eu não vou retribuir. Eu tô lá, né? Meu tempo é todo pra lá. Você sabe o curso que eu mais gostei lá, cara? Foi aquele que a mulher foi falar da roupa. Tá. Cara, foi muito engraçado aquele dia. Sartorá. Eu tava seguindo ela. Primeira coisa que você fala, você... Barra da calça. Barra da calça dobrada. A minha já tá. Era eu colocando o pé pra trás. Meia branca. Se você tá de sapato meia branca, Só os caras escondendo o pezinho. o outro do lado. Agora da camisa, não sei o que. Todo mundo. Caramba, todo mundo errado. Cara, na hora de dar tchau pra ela, eu tava com vergonha. Olha logo, eu vou seguir você. É verdade. A Sartorá. Foi legal. Cara, impressionante, né? A gente vai atendendo tanta gente ao longo do caminho. E ela chegou lá, ela falou assim, ela me cumprimentou, falou assim, oi, tudo bem? Tudo bem. Você que vendeu o imóvel, você que vendeu o imóvel para mim. Eu não lembrava. Você já tinha vendido pra ela? Ela morava no Horizonte ali, né? Eu tinha vendido para ela, não lembrava. Não lembrava mesmo. Ela não se vestia daquele jeito. Não, ela virou personagem ali depois. Mas eu não lembrava.
lembrava dela, cara. Mas, assim, hoje, cara, eu só tenho a agradecer, cara, tudo. Acho que eu tava com o cabelo Desarmado. Final de semana, né? O pessoal vai tudo de qualquer jeito. Assim, não de qualquer jeito, mas vai aleatório, né? Você lembrou, pô? Não lembrei. E aconteceu isso várias vezes já. O pessoal não lembrar que eu vendi. Teve uma outra também que eu atendi a mulher. Ela falou, você já me vendeu? Eu falei, vendi. Horizontes também na época. Ela falou, você me vendeu lá, Horizontes. Eu vendi o seu apartamento, eu vendi para você. Ela falou, não, vendeu para mim. Eu falei, nossa, pior ainda. Aí eu não lembrava. É ruim, né? Aí eu falo para você, corretor, presta atenção. Anota o nome dos seus clientes, data de aniversário e vai fazendo esse... Você sabe que eu dou uma volta, né? Aí o cara fala o nome dele, né? Você lembra não sei o quê? Claro. E eu vou puxando a hora que ele fala, porque você falou Osmar. Você vai emendando. Mas até é fogo, cara. Não, esse tipo aconteceu semana passada, cara. Vendemos um lote para um cara, mas através de um parceiro, né? Então eu não gravei o nome do cliente. Mas como foi eu que fiz o fechamento lá na imobiliária, o cara gravou meu nome. E aí eu encontrei com ele, com outro corretor, num outro stand, né? Que eu fui lá visitar um parceiro. Aí ele falou, André, você está aqui? Eu falei, não, porque a gente é tudo... Está aqui na concorrência? Eu falei, não, é tudo parceiro, cara. É meu amigo, vim visitar ele aqui, tomar um café, trocar ideia. Ele falou, e aí, André? E aí? Quem que é? Aí o cara estava tentando vender alguma coisa. Não, já comprei com o André. Eu falei, meu Deus, o cara comprou comigo. Você, né? Aí eu vou dando uma volta. Não, já comprei com o André, nem paguei ainda, agora você quer que eu compre aqui? Eu falei, cara, o que esse cara comprou? Como? Quando? O que ele comprou? Eu fico ligado até sair o nome dele. Aí depois o cara chamou o Marcelo. O que esse cara? É tal de fulano. O que ele comprou comigo? Eu falei, acho que foi lá, o loteamento lá do Viu. Eu falei, putz, lembrei. Aí lembrei que ele comprou, mas com outro corretor, né? Eu só assessorei dentro da imobiliária. Mas, cara, acontece muita coisa assim. Andrezão, e o melhor conselho que você já recebeu, você lembra, cara? Conselho, cara? Eu te dei vários, mas eu também não lembro. Bom, eu acho que essa parte que você tocou aí do... Se tiver que falar mentira, não vende, né? Falar sempre a verdade, eu acho que... A minha base foi boa, viu, Chefão? Não é porque foi você, não. Então, quando a gente fala, o cara entra, sai, e o cara é honesto, o cara tem um nome, eu acho que de todos que trabalharam com você, que trabalhou comigo, estão bem hoje, né? Se o Romenis assistir, o Romenis está bem, não está aqui em Mogi, está em Joinville, eu acho. Vamos fazer um corte só para mandar para o Romenis aqui do grupo. Isso. Não, o Romenis falou que se ele vier para Mogi, ele vem. O Toninho, o Antônio Guilherme, né, tá na Elbor lá, tá bem também. Então são os caras que eu trabalhei lá, né? E são caras que qualquer um que você conversa para falar dos caras no mercado imobiliário, por exemplo, não tem ninguém falando nada sobre os caras. Então a minha base foi boa. Aprender com você e com a Fátima, para mim foi sensacional. E assim, eu já vim assim, né, cara? Porque se eu aprendesse com um cara que dava boné nos outros, eu ia aprender o quê? A dar boné nos outros. É o que a gente falou no outro podcast, né? A referência, né? Sim. A referência profissional é um negócio que você fala, pô, a minha referência, cara, eu nunca vou esquecer. Eu falo, sabe, assim, até preciso fazer uma visita, Dr. Joaquim Carlos Paixão. Esse cara, esse senhor, eu falo, esse cara, até o Caí falou para eu não chamar mais outro de cara, porque agora não pode mais chamar mais outro de cara. Mas a Dr. Joaquim Carlos Paixão, puxa, cara, que pessoa, falei, cara, que pessoa bacana, cara, assim, sabe, assim, um pai, né, cara, você parece um pai, assim, tudo que ele passava, faz isso, faz não, sabe, então eu falo, puxa, e a gente tenta, né, passar para frente, né, das pessoas que, esses dias eu encontrei o Dimitrov também. O Dimitrov foi uma pessoa que, quando ele estava para abandonar o esporte devido às lesões, né, e eu que tive a oportunidade de passar como era o mercado, que era ser corretor, né, e hoje ele está aí. Está bem, está com a empresa dele, está bem, está voando. Está com a família. Nós fizemos um contratinho junto aí. Sim. Então, quer dizer, você fala, poxa, cara, se você puder fazer isso para ajudar, cara, por que você não vai fazer, entendeu?
nunca você não pode negar nada para ninguém, sabe? Assim, ó, tem um documento aí, tá, manda, não vou ficar escondendo, não, você me contrata que eu faço. Sim. O cara manda, porque aquilo lá pode ser importante para ele, às vezes mudar até a cabeça, muda, às vezes a pessoa, pô, o cara me deu um documento que ele poderia me vender, poderia querer fazer, né? Então a gente tem que ser legal, né, cara? Então, Márcio, e esse negócio nosso que é imóveis é um altos e baixos, cara, que você não tem noção. Você não tem noção. Aconteceu um negócio comigo que 2, 3 anos depois eu tive uma negativa de um plantão aí para entrar por uma pessoa, e 3 anos depois hoje ela responde a mim, né, por estar na J. Bianchi. Então, cara, esse mercado é muito louco, cara. Você não sabe o dia de amanhã. Hoje eu estou na J. Bianchi, sou lá o gestor lá da parte de vendas da J. Bianchi. Amanhã eu posso ser o André. Amanhã a J. Bianchi o Jurandir pode falar, não quero mais imobiliário, não quero mais nada, e eu ser o André, normal. Se fosse hoje, chefão, vamos lá. Se fosse hoje você... Se você hoje não fosse o André da J. Bianchi, quem seria esse André? Rapaz, esse André estaria fazendo, seria... Açougue foi uma questão de... Sim. O que você imagina? Assim, não estou mais no mercado de imóveis, o que você faria? Eu acho que o mercado de imóveis, cara, depois que você entende o negócio, aprende a fazer, você não sai. É difícil sair. Mas então, provavelmente, se eu não estivesse na J. Bianchi hoje, eu estaria fazendo corretagem de alguma outra maneira. Mas uma área que sempre me encheu os olhos, e até mesmo quando nessa transição do açougue para corretagem, eu fiz muito curso na área da segurança. Fiz muito curso na área da segurança. Tem uma empresa de segurança? Eu, assim, fiz muito curso. Não trabalhei na área da segurança, fiz bastante shows, eventos em Mogi, dei aula de tiro. Sou instrutor de tiro, você lembra? Fiz curso de tiro em São Paulo, eu me destaquei lá no curso, aí fiz um estágio lá para dar aula de tiro, e aí eu intercalava, não sei se você vai lembrar, intercalava até com a corretagem, alguns trabalhos de segurança à noite, porque a gente não vendia, né? O que eu ia me manter? Então eu fazia uns bicos de segurança à noite, então se eu não estivesse na área do mercado imobiliário, com certeza eu estaria na área da segurança. Prestei concurso para primeira guarda municipal. Quando for implantar a guarda municipal aqui, eu prestei o concurso e passei em tudo lá. Só que eu acho que eu não olhei edital, porque depois chama por edital, né? Fiquei, eu acho que esperando alguém bater lá na porta de casa me chamar e eu não fui. Eu faço uma pergunta aqui, cara, que eu acho que as respostas são bem divertidas, né? Essa pergunta eu vou fazer para você também, cara. Cara, celebridade, cara. Se você ser amigo de qual celebridade? Pô, esse cara eu quero ser amigo. Eu já escutei cada uma aqui. Teve um que queria ser amigo do Sylvester Stallone. O outro Wagner Moura. Então O outro falou o nome que eu nem sei quem era o ator lá. O Caído mexicano. Caramba. Que é o dono do empresário mexicano. Até vou começar a seguir. E você, cara? Você fala, pô, eu gosto desse cara. Cara, não sei, eu assisto muito o filme do Adam Sandler. Do Adam Sandler. Eu gosto muito dele lá, assistiu Gente Grande 1, 2, ele assiste todo mês. Seria bom, porque ele dá uns carros pros amigos, cara. Nossa, eu tava lendo e falei, termina as filmagens, um ganha Porsche, outro ganha não sei o quê, o cara E assim, é muito doido, né? Você vem um monte de gente assim, você fala, pô, será? É que nem eu brinco, eu falo às vezes, você fala, não. Tem o Michael Jordan, que é um ídolo, mas eu não queria ser amigo dele não, porque eu acho que eu vou perder aquela admiração, né? Você fala assim, o cara vira seu amigo, você não tem mais admiração pelo cara, né? Que nem o seu podcast aqui, você fala assim, às vezes os amigos falam, Márcio, fazendo podcast, e às vezes um outro que te dá moral, né? Que fala assim, tá legal o podcast do Márcio, e os amigos não dão muita atenção pra gente, né? Você fala do que a gente faz. Eu tenho um rapazinho que ele é lá da Zona Leste, ele assiste todos, então.
Assisti todos, cara. Ele manda mensagem pra mim, sabe? Assim, assisti esse também. Pô, tem que conhecer o cara. Até falar, você é um dos únicos. Então, assim, celebridade é difícil a gente falar quem seria quem, mas eu acho engraçado. eu acho que é até bom conhecer os ídolos ou as celebridades a fundo, porque você desanima, né? Falar, a pessoa que nem a gente, né? Eu já trabalhei em alguns eventos aí que eu olhava uma pessoa assim e falava assim, caramba, a gente que nem nós. Nem show, o pessoal chora pelo artista, aí levava o cara no camarim, fazia a segurança do cara até o palco, né? Você fala, um cara normal, né? Eu aqui eu falo, a pessoa fala, puta, você é louco. Mas, cara, eu gosto do Sérgio Malandro, cara. Malandro. Cara, eu adoro o Sérgio Malandro. Se um dia eu tiver essa oportunidade, cara, eu sou seu fã, cara. A gente fala, eu faço sempre uma pergunta aqui, quem seria a celebridade que você acompanha, gostaria de conhecer? Pra mim é o Sérgio Malandro, cara. Acho que ele tem história também, né? Pô. Tem uma história difícil também, né? Não, ele Perdeu tudo, sim, né? sim. Se levantou. Mas não é nem por isso. Eu gosto dele, cara. O negócio que eu falo, pô, o outro falou Sylvester Stallone, pô. Mas acho que até o momento, né? A pessoa fala ali. Tem a história do Sylvester Stallone é muito bonita também, né? Na questão do primeiro filme do Rock. Depois ele virou ator. É uma história de superação espetacular. Eu acho. Só falei, lançando isso aqui, o que veio na cabeça assim, de bate-pronto. De um cara que a gente gosta de assistir, que a gente vê lá a chamada lá de algum filme, vê que é ele, já assiste, porque o cara é engraçado demais, né? Também fez papel sentimental, também foi bem, também fez. Chefão, e vamos lá, e se tivesse que dar um conselho para essa nova geração? Olha para a câmera. Nova geração de... Não, mandar um conselho, assim, do jeito que você quiser, para molecada, para corretor, conselho... cara, assim, dê o seu melhor sempre. Naquilo que você for, se você se predispor a fazer, dê o seu melhor sempre. Tanto na corretagem, qualquer outra área que você for trabalhar, se você não... Na minha época, a gente falava que você tinha que ser bom. Hoje você tem que ser excelente ou ótimo, em qualquer área, né? E as informações para a gente chegavam muito lenta, a gente não tinha informação. Hoje a informação está na palma da mão. E seu outro conselho, aproveita bastante esse aparelhinho aí, que é o celular, a internet. Ela pode tanto te fazer bem como te fazer mal. Então aproveita ela para o bem. Tem tudo aí. Tudo que você precisar tem aí na internet. E seja você mesmo sempre, né? Sim. As pessoas não queiram ser outra pessoa. Não, de jeito nenhum. Se acopia. Querer agradar aos outros. Uma frase clichê, né? Nem Jesus agradou a todos, você não vai agradar a todo mundo também, não. E você é fruto do meio, não tem jeito. O meio que você vive está destinado 90% de onde você vai chegar. Os níveis de conversa que você tem, você já vai saber ali onde você vai chegar também. Então, eu sempre converso muito com o Henrique, né, meu filho, né? Sim. E falo para ele o que quer ser, o que vai fazer. Aproveitar bastante, né? Aproveita esse momento, você está com 16 anos, aproveita essa fase de 16 anos. Aproveita, 17, 18, deixa para lá. E hoje, como ele tem o respaldo meu, da minha esposa, Roseli, eu sempre falo para eles assim, buscar alguma coisa que eles gostem de fazer, diferente de mim, que tive que fazer algo e gostar. Né? Tive que fazer aquilo tive que gostar do que fazia e não fazia o que gostava. Então, buscar algo, porque aí todos os dias você não vai ter que trabalhar. Você vai lá fazer o que tem que ser feito e vai ser feliz. Hoje tem essa oportunidade, né? A gente dá essa oportunidade. Sim. E chefão, faculdade, essas coisas aí, tudo na internet tem, cara. Se você quiser aprender hoje, você aprende com a internet. Tem um chat de GPT agora, a coisa mais linda do mundo. Monta script, monta história, conta história, você pergunta as coisas para ele, faz resumo de livro, tudo, cara. Tá tudo. O que a gente fazia? Como que era antes, chefão? Pra gente ter uma informação, esperava o Jornal Nacional lá, e aí ele falava o que ele queria, a gente acreditava, meus pais falavam assim, nossa, ó céus, ó vida, ó azar, o mundo vai acabar.
porque era só coisa ruim, né? Ainda peguei a época da repressão, né? Que a gente só assistia o que o governo queria, né? Sim. Eu lembro que, assim, até comentava com a mãe, falava assim, era engraçado, não podia ter uma música nova, não podia ter programa novo, não podia ter nada, desde que era censurado. Sim. Eu lembro dessa época da programação, né? O negócio... Tinha desenho, tinha tudo, mas era tudo fiscalizado. Né? Não podia sair da... Né? Hoje o pessoal vai até o chão. Vai até o chão. Chefão, Vamos lá. agora vamos aqui. Agora são as ponderações finais aí, você fica à vontade. O que você achou de bater esse papo? Você estava meio assustado. Pô, Você tinha me chamado, né? Mas o café estava bom. Tava bom, o café que chegou aí. O café estava Bonzinho, bom. né? O café é bom. Bem você da próxima vez. Suas ponderações finais, a gente está chegando ao final aí. Chefão, é muito legal, né? Assim, é um bate-papo que a gente faz, às vezes até de vez em quando tomando café na padaria, e a gente expor aqui algumas coisas para o pessoal estar assistindo. Agora o nosso bate-papo é aberto, né? Tem segredo. A apreensão é aquilo, né? Você falar que está registrado, né? Mas sensacional. Tudo, assim, na minha vida veio gradativamente. Eu não posso deixar de agradecer a minha esposa, né? Sim. Eu acho que assim, eu me mantive no mercado porque eu tinha ela na base. São dois. Minha base com ela era muito forte em ela acreditar que o negócio ia dar certo. Sim. Ela em segurar as pontas em casa com relação a não ter a venda do mês. Né? A gente passou muitos perrengues, muito, não foram poucos, não foram. Passamos bastante, então, cara, para mim, a minha posição hoje no mercado imobiliário, se eu não tivesse com ela, eu não teria chegado, sinceramente. Sim. Eu acredito que eu não teria chegado. Eu chego. Não teria chego. Minha esposa é professora, depois ela não corrige. Depois eu corto, ela liga pra mim. Não teria chego. E aí me deu, né, 2 filhos maravilhosos, o Henrico e a Emily. O Henrico está encaminhado já numa profissão aí que ele queria fazer. A Emily ainda não, está com 12 só, né, tem bastante coisa aí para aprender. Mas a base é boa, a base é boa, eles vão... com certeza eles vão atingir, né, níveis... grandes pelo aquilo que você passa para eles, pela coisa que ele passa, você passa, que a gente deixa à vontade, mas a gente, né, tem as regras, né? Não, respeito, né? A única coisa que eu peço para eles é respeitar, primeiro a mãe e depois o pai, porque se eles não desrespeitarem a mãe, o pai chega junto, né? E assim, eu falo assim, pode me desrespeitar que eu vou trocar ideia. Agora, se respeitar a mãe, eu vou chegar junto mesmo. Porque mãe é o... Chefão, mãe é mãe, cara. Mãe carregou o filho ali 9 meses. Pai é pai, né? Tem que ajudar ali tudo, mas a mãe, quando engravida, o pai segue a vida normal. Jogando futebol, jogando... Tá. A mãe não, a mãe abdica da vida dela para bater o filho ali e gerar o filho. E depois, quando eles ficam... Então, eu não aceito ninguém, assim, quando eu tô com alguém que mal destrata a mãe, cara, na hora eu brigo também. Depois eles vão entender que os pais viram seus filhos. Hoje eu cuido da minha mãe, né? Cuidei do meu pai até quando deu, né? E eles viram nossos filhos, né, cara? Sim, muito louco. Vai voltando, né? Vai voltando. Aqueles cuidados, né? Para de dirigir. Sabe que a mãe tá lá, né? Comidinha, você falou. Comida regrada. Bom, mas vamos lá. Gente, a gente vai encerrar esse café com o chefão, mas, olha, queria ficar mais tempo, porque esse meu amigo aqui, a gente tem muita história, uma pessoa que mora no meu coração mesmo. Isso aí ele sabe que eu nunca vou falar não para ele, né? Então, não sei falar não para ele, e respeito muito, tenho muito carinho, e quero que ele cresça, onde ele estiver, cresça, porque tenho certeza que ele vai mais longe do que ele está. Então, um abraço aí para quem acompanhou.
Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal, né? Ajuda a gente a conseguir monetizar esse canal para a gente poder também continuar esse trabalho que eu acho legal. Estou gostando muito de fazer, né? Tá melhor que corretagem, né? Não dá dinheiro, mas eu acho que trazer as pessoas é sensacional, cara. Sabe, eu acho assim, cara, uma coisa que vai ficar gravada, vai estar lá, pô, meu amigo. Então é isso aí, gente. Café com Chefão, encerrando mais um programa com o André Marques. Chefão. Obrigado a você, de coração. Guaraná. Um café aqui, Léo, você pode tomar mais um café lá. Cara, nunca teve café.